Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma dica de QGIS aí. A dica de QGIS de hoje é para a gente trabalhar com análise de agrupamentos. A ideia aí de análise de agrupamentos é, imaginem a seguinte situação: eu tenho essa camada aqui de tanques de piscicultura e eu tenho uma equipe eu tenho 3 equipes que eu quero dividir essas equipes para elas tomarem algumas atitudes aí nesse tanque de piscicultura. Pode ser para fiscalização do tanque, pode ser para venda de produtos para produtores em tanques de piscicultura. Tem N alternativas, mas o meu objetivo final é eu gerar agrupamentos desses tanques de forma que eu consiga direcionar a minha equipe. A gente pode aplicar isso aí para diversas finalidades, né? Principalmente na área ambiental, na área de fiscalização, para organização de direcionamento de equipe. Mas vamos lá. Para a gente trabalhar isso, a primeira coisa que a gente faz, o mais interessante é a gente ter uma camada de pontos, né? Então os tanques redes aqui, os tanques de piscicultura, eles são polígonos aqui. O que eu vou fazer é converter esse cara tudo para ponto, né? Eu vou usar uma ferramenta aqui que é ponto em superfície, vou rodar aqui e executar ela. Uma coisa interessante, agora a gente já tem os pontos, uma coisa interessante nesse processo é que os meus agrupamentos eles vão ser baseados nas restrições que eu colocar aos pontos anteriores. Então, se eu abrir minha tabela de atributo aqui, por exemplo, eu vou verificar que eu tenho a produção, né? Digamos que eu queira gerar agrupamentos para eu fazer fiscalização somente de produção com característica familiar. Eu tenho que fazer um select aqui, uma seleção, né? Por categoria aqui, produção familiar. E na hora de eu fazer o agrupamento, eu falo para ele gerar o agrupamento somente para os selecionados. Então eu vou ter aí uma clusterização para a categoria familiar. A mesma coisa para outras categorias que eu queira analisar, né? Mas vamos gerar para todo mundo, 5.000 e poucos pontos que a gente tem. Então, feito isso, eu venho aqui e vou escrever na caixa de processamento cluster, agrupamento caminhos. Vindo em agrupamento caminhos, a minha camada de entrada é pontos. O número de agrupamentos, né? Eu vou colocar 3, porque como eu disse para vocês, no exemplo hipotético aqui, eu tenho 3 equipes que eu posso mandar para campo. E o campo de agrupamento vai ser o cluster ID. Rodo aqui novamente, o que vai acontecer? Ele gerou agora uma nova camada chamada agrupamento, mas a diferença é que essa camada agora, ela possui uma outra coluna, que é a cluster ID, que ela me identifica, né, qual que é o cluster aquele ponto pertence. Então eu posso simplesmente vir aqui agora e gerar uma simbologia categorizada, classificando aí, ó, cluster de 0, 1, 2, dou um OK, e aqui está a direção das minhas equipes, né? Então eu posso direcionar a minha equipe aqui para o cluster verde, para o cluster vermelho, para outro cluster. Eles são gerados a partir da similaridade com a distância euclidiana de um ponto ao outro, né? Então por isso que ele gera assim esses grupos. Uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui, né, que traz aí uma coisa interessante a respeito do cluster, é que a gente podia selecionar uma área de cluster aqui e usar as estatísticas, né? Então, usando as estatísticas aqui, eu conseguiria ter algumas informações aí a respeito de um campo específico do cluster, né? Então, por exemplo, se eu colocasse ID aqui, eu tenho a contagem do ID. No total foram 5.896. Aqui é para todos os dados, mas se eu quero apenas os selecionados, ó, esse cluster tem 3.283, tá? Se eu viesse para esse aqui, ó, 2.167 pontos. E para esse, 446 pontos. Beleza? Valeu pela dica de hoje. Até!